Frederico Júnior está em casa. Foi assistir a novela? Não. Não tinha novela? Não tinha novela naquela época? Não, não foi assistir a novela, não tinha novela naquela época. O que ele foi fazer? O sentimento. Para ele é o médium da reunião mediúnica. Ele trouxe o espírito, sentiu, percebeu, viu todo o contexto do espírito, que é muito mais do que ele fala, mas o que ele sente, o que ele está ali trazendo. Ele foi para casa. O que ele foi? O que ele foi fazer? Refletir, meditar no problema, pensar na situação. E orou também. Isso tudo e orou. Rapaz, é pelo espírito. Bastou para ele só ajudar ali com o psicofone? Não, eu quero ajudar mais. Não, eu quero ver aquela pessoa feliz. Não. Eu quero trazer o máximo que eu puder para aquela pessoa poder ficar bem. Isaías, então, está no mesmo espírito. Lógico, muito mais elevado, mas no mesmo espírito. A essência é igual. Não basta para ele, porque ele está o dia após dia, de manhã, de tarde, na noite, vendo o sofrimento daquelas pessoas. Ele não quer que seja um momento só. Se for possível, da vontade dele, ele se coloca a trazer algo de Jesus, do Senhor, que vai alimentar, que vai trazer, né, algo de transcendente para cada um durante todos os dias. Para aliviar, né, as dores. Exatamente. Isso é sublime. Entendem o contexto mediúnico? E a dimensão. Ele consegue sem interferência, né? Ele consegue captar realmente tudo aquilo que ele precisa passar. Totalmente. Com a pureza é impressionante. Mas por quê? Por causa dessa intenção dele. Busca. Buscou saber, buscou ver o que era o sentimento dele preparado para isso. Isso. Buscou. O que mais? Estudou porque ele se esforçou muito para buscar o Senhor. O que mais? Acabou? Ah, ele continuou. O bem que ele fazia. O bem que ele fazia diário. Havia um elan com Jesus. Qual era o elan com Jesus? O bem que ele fazia aos que sofrem. Ele se sensibilizava com a dor das pessoas. De todos. Até os futuros. Exato. Ele queria abraçar todos. Ele quer acabar com a dor. Ele quer mitigar a dor. Ele quer acolher. Ele quer, se possível, ele dá a sua vida para que o outro não chore. Ponto. Quem é assim? Jesus. O pastor. Bom. Então, Isaías, nesse trecho, nesse pergaminho que ele escreveu, ele trouxe algo muito interessante. Vocês viram, né? Tempo que sobra para você meditar. A identidade, quase a identidade, quase CPF. Sim, mas o que ele queria nesse, ele estava buscando o quê? Vocês conseguem definir? O que ele está buscando? Se no primeiro que Jesus ia proporcionar, é nesse que ele ia o quê? Ele trouxe uma identidade. Ele trouxe a personalidade da pessoa, o que ela faria. E pacificar. Pacificar? É porque todos iam ficar unidos. Ele fala aqui das uniões. Tudo bem, tá aí. Mas tem uma palavra que pode definir melhor. O que as pessoas iam sentir. Sentir. Bom. Queria trazer uma provocar guerras, Bom. conflitos. Sim, isso está mais no pacificar também. Mansuetude, sim. Tudo isso é a resposta. Haveria uma Uma palavra para a gente definir. fraternidade. Pacificação.
não seria pacificação. A ideia não é que Jesus ia pacificar. Ele não quis dar essa ideia. Ele quis mostrar algo. Todos eram iguais, um poderia zelar pelo Ah, o outro. amor é tudo. Ele Um trouxe poderia muito, cuidar né? do outro. Além de pacificar. Sim. Isso Isso ainda está no contexto certo, mas uma palavra. André, ele trouxe muito, talvez nesse contexto de pacificação, a questão da justiça de Deus. Também. Né, de, né, A paz, então. União. Paz, pacificação. Até seria Eu vou união. sugerir uma palavra. Vou sugerir uma palavra. De cola, né? Porque praticamente foram que me sugeriram. Então eu também não sabia. Vejam os versículos e vê se não dá para entender o que Jesus ia promover. Como Jesus ia... O que ele ia promover? Ele ia promover esse cuidado, ele ia promover a paz, ele ia promover o que ele viria trazer. Como seria? Olha a descrição aqui desse capítulo, né? É uma narrativa da vida do Senhor e do que isso promoveria nas pessoas. Ele fala da bondade do Senhor e de como ela contagiaria a todos e até serviria para aqueles que quiserem reconhecê-lo quando encarnado. Começa aí, você falou do CPF, A descrição da começa aí personalidade. a identidade de Jesus. Porque como descobrir Jesus? Como identificar ele? Como eu vou pautar que esse aqui é um profeta e esse aqui é Jesus? Porque o profeta trazia o bem. Não trazia? Mas como eu vou diferenciar? Forma de bem. É Como? uma forma de bem. Mas aí está escrito, Profeta. Como? ele teria o Como eu espírito vou da diferenciar? sabedoria, ele teria Sim, ele eu sei, reuniria mas vários como? do junto, ele iria promover o bem das pessoas. Pela energia é um ponto. Aqui já não, aqui não está tanto. A energia em veio outro vai com estar mais. Jeremias. Jeremias Mas os trouxe mais a profetas- questão dessa energia que sentiria, a De que? Como assim? Não identificação. entendi. Eu acho que ele iria A energia foi trazida pelo Jeremias. Essa Não, questão. Jeremias. Foi Jeremias que Cada trouxe profeta trazia como identificaria Jesus? Pelo que Isaías. disse. Foi Jeremias? Não, Isaías. Daqui a pouco vocês vão estudar. Isaías, em outra passagem, é mais claro isso. Essa questão Você falou do espírito que está no texto. Mas olha só, o profeta tem o espírito de sabedoria. O profeta tem o mas ele fala que espírito. tem da sabedoria, do entendimento, do conhecimento. Como Ou seja, diferenciar? ele quis mostrar mas Jesus que ele tem os reunia exemplos, várias né? virtudes, Perfeito. da mesma não entender. Perfeito, é isso Além mesmo. disso, além dele reunir, por ele reunir, ele teria a capacidade, a possibilidade de, quando ele, por onde ele passasse, Que bem é bem. Como? Olha Bem só, é bem. eu sou Profeta bem. um sofredor. Isso é verídico, é literal. E aí, na minha ensinação, isso é de verdade. Aí eu vim aqui no profeta. O profeta me ilumina. Espírito, sabedoria. Volto para minha casa. Vem um outro. Vai no outro profeta. Espírito de bondade, faz o bem para mim, volto para minha casa. Como eu vou identificar que esse profeta e vieram 200 depois de Jesus? Os exemplos, todos os profetas Não, deram. mas eu digo Jesus. pelo Jesus efeito com que a- isso vai causar em você, você vai se sentir O transformado no contato com profeta Jesus. É isso? também traz esse efeito. Pensem, gente, olha só. João Batista. João Batista. Simão Pedro era sensitivo. Adriana? João Batista, Pedro era sensitivo. Ele foi, se envolveu com João pelo quê? Pela afinidade. Não, tem que ver na rede. Essa palestra já está na rede? Falar. Essa que fala do Simão Pedro? Não dá para ver, Paulo Marcelo. Simão se envolveu com a energia do João. Para ele, João era quem? Era Jesus. Era Jesus. Mas antes de João, nós temos Malaquias, nós temos Zacarias, nós temos Daniel, nós temos Naum, nós temos Jonas, nós temos Jeremias. Como saber que esse pessoal todo
Não era o Senhor. Não era o Senhor. Como? Hã? Mas não era Isaías que ele falou que nem ele conhecia olhando. Sim, como? Mas então, como? Porque mas os outros também têm ações. Eu vou responder porque não dá mais tempo. Mas olha só, aqui está dizendo um conjunto de fatores. Ele seria alguém que reuniria as virtudes, ele seria alguém que por onde ele passasse, ele iria Você está transformar as repetindo, você fala pessoas. como? Como reconhecer? É, porque eu vou ver a pessoa e o profeta faz isso. Todos os profetas fazem isso. Todos eles fazem isso. Todos. Era uma energia Não seria só comigo, acho que seria com mais pessoas. É isso que... Não, acontece com identidade. muitos. Eliseu que foi antes de Isaías, nossa. Envolvia mais pessoas. Veja de outros países para trás do Eliseu. Tanta bondade que ele era. Vídeo Naamã. Como? Não era a hora. Hã? Não era a hora. Porque todos, André, Mas tem profeta que é extremamente. Eliseu A última tentativa. era mansidão em pessoa. Então fala, Cada Zé. profeta traz uma característica. Olha só, porque todos os atenção. profetas diziam que viria o Senhor. Na época de Jesus. Vocês não vão para as questões práticas. Só existe uma forma. Uma. André. Eu falo uma, aí vem as últimas tentativas. Não. Joga. Não. Tá fazendo a pergunta certa. Sendo igual. Não, olha, cada Não. profeta tinha uma característica, uma mansidão, Exato. outra sabedoria. Eu vou pegar esse gancho aqui. Cada um tinha Vou pegar uma esse gancho aqui. característica. Cada um tinha uma Jesus característica. tinha Sim, vários. mas eu perguntei como. Você falou um ponto. Observando, André, a pessoa ia observar que esse Observar não dá. Observar não dá. Sentir. Sentir, você sente de um momento. Ah, meu Deus, ainda dei a cola de Simão. Hã? André, É o quê? É a única forma. A convivência. Fica, Nívia. Convivência com Jesus, É a a pessoa identificaria. É a única forma. É a única, gente. Pense, é a única. Só convivendo é que você vai ver nele o espírito de sabedoria, num dia. O espírito de bondade, no outro. O espírito. Aí você vai ver, nossa, ele reúne tudo. Bem que Isaías. É o Senhor. Bem que Isaías falou que é André, aquela Por passagem. isso que no momento lá de Simão, quando Jesus chega, e Simão, profundo conhecedor das profecias de Isaías, que achava que João era o Senhor, percebe Jesus e fala, se João é luz, Jesus é o sol. É uma coisa assim impressionante, ele é tudo, tudo. Cada comportamento, cada ação, cada fala, cada olhar, cada maneira, cada postura, cada ensinamento, ele é tudo, tudo. Mas só é possível por quê? Vai presenciar todos. Exato, os você precisa fatos. conviver, senão é impossível. Como? Tem que conviver. Se não conviver, como é que fica? Mas- É impossível. mas as pessoas- Convive Quer e conhecer pronto. convive, Ah, não ih, sabe? começou. Mas André, as pessoas. Quer conhecer convive. As pessoas. Pais dele ontem foi complicado. Não, mas não é o ditado. O ditado é esse, quer conhecer convive. Ah, Não tem ih, ditado. começou. Mas André, as pessoas. Mas é exatamente isso. Precisa conviver para que se possa chegar ao alcance do que Isaías falou. Se a pessoa não convive, qualquer profeta que viesse, poderia ele achar que era o Senhor. Mas Isaías dá elementos. Dentro do Olha, exemplo que ele você seria... citou, do ele sofredor, ele não ia seria... conviver com Jesus, a não ser que ele acompanhasse Jesus. Mas você queria que eu desse o quê? A resposta? Não, mas assim, ele indo através A das ideia. cidades atrás de Jesus, ele Falei, estaria eu dei um observando. exemplo para vocês pensassem, olha, a pessoa indo não vai conseguir descobrir. Você queria que eu falasse assim, ah, aí uma pessoa foi, conviveu. Não, foi aí um dia, foi o outro, não foi o posso. Você complicou. Não posso. Foi um dia atrás do Ok? outro. Não posso. Se eu falar isso, vocês matam. Foi um dia atrás do outro. Complicou, né? Convivência. O que ele ia promover nas pessoas. Percebe agora?
esse chavão. O Josué falou assim, acha um ponto-chave para essa passagem. Um título. O que Jesus ia promover nas pessoas. O que ele ia promover nas pessoas era algo incomum. Mas para as pessoas poderem extrair tudo que ele fosse promover, era necessário o convívio. Senão, é claro, num dia você ia ter um retrato, no outro ia ter um retrato, no outro um retrato. Se você convive, pelo amor de Deus, era o só. Mas você queria falar alguma coisa? A minha dúvida é, as pessoas que conviviam com os outros profetas, o que elas não percebiam nesses profetas que percebiam em Jesus? Bom, primeiro tem que ver o seguinte, tem que ver se nós estamos falando de pessoas que estavam nesse envolvimento, ok? Porque as pessoas com Jeremias, Baruque conviveu com Jeremias, não porque achava que Jeremias era Messias, não, mas porque viu em Jeremias um profeta. Viu na postura, no comportamento e na ação dele um profeta. E ele queria ficar próximo das pessoas de bem para fazer parte do auxílio ao próximo. Era uma pessoa que tinha o quê? Um desejo de ajudar. Um desejo de ajudar. E viu uma pessoa vindo com esse envolvimento, vai ficar. Depende fundamentalmente do que a gente está falando da pessoa. Mas era um ponto, era alguma coisa que faltava nesses outros profetas. A gente sabe que Jesus reúne todas as sempre. Não, olha só, cada profeta, como bem disse Isaías, tem uma característica, um espírito. É muito também da missão do profeta. Abacuque. Conhece Abacuque? Abacuque viveu numa época que ia ser devastada a região. Ia vir uma invasão e ia trazer muito sofrimento àquelas pessoas. Os invasores já estavam se movimentando para invadir. Daqui a uns 2, 3, 4 anos ia começar. Abacuque então foi em cada casinha para trazer essa mensagem, para levar essa mensagem. A missão dele era essa. E ele era médium fluídico. Quando ele chegava e ele falava às pessoas, o ambiente ficava saturado. Psicosfera, hein? Ele mudava o ambiente da casa. Ele chegava, ele sozinho. Sozinho não? Sozinho. Ele não ia com os amigos, ele não foi. Ia, mas ele sozinho, não precisava não. Sozinho, a mediunidade fluídica dele fazia com que ele impregnasse o ambiente de tanta luz, com a essência da fé, da confiança no Deus alto, que quando ele saía, as pessoas que se permitiam, todas elas ficavam com mais fé. Mas aquelas que se permitiam ficavam com a fé, digamos assim, para ser cultivada no coração. Para ser cultivada. O trabalho dele foi esse, do Abacuque. Foi o trabalho dele. Na época do Jeremias. Eu falei em Jeremias, aí falei em Abacuque, que também era da época do Jeremias. Porque o Nabucodonosor ia chegar e ia varrer Judá. Jeremias foi na cidade grande e Abacuque foi nas cidades pequenas. O Senhor não desampara jamais. Jamais. O que cada um faz com essa informação? É de si. Jeremias falava, se rende para que não haja um mal maior. Não. Vamos vencer. Não. Vamos nos aliar com o Egito. Não. Vamos fazer aqui nossas defesas. Não. Não adiantou nada. Não adiantou nada. E Jeremias continuava levando a mensagem. Então, o Abacuque colocou, digamos assim, dentro da missão dele, todas as pessoas das cidadezinhas preparadas no sentimento para o que estaria acontecendo, explicando a sua forma, a lei de causa e efeito e tudo mais. Era a missão dele. Cada um tem a sua missão. Ele não poderia oferecer mais que isso. Jesus ia oferecer tudo. Ia oferecer Abacuque, ia oferecer Jeremias, ia oferecer Daniel, ia oferecer Isaías, ia oferecer Eliseu, ia oferecer Elias. E perguntaram um dia, quem era Jesus? Está no Evangelho. E um falou que ele era Jeremias, não foi? Está lá no Evangelho. O outro falou que ele era Elias. Por quê?
O que um falou? Hã? Era o que cada um conhecia no outro. Que cada um identificou em Jesus no momento que teve com ele. Deve ser Jeremias encarnado. Não, deve ser Eliseu. Não, deve ser... Porque cada um tinha o quê? Um ângulo de Jesus, uma visão. Um olhou de frente, outro olhou de lado, outro olhou no fundo, outro olhou de cima. Só Simão é que soube e sabia que ele não era nem A nem B nem C. Ele é o próprio Senhor que falava com eles. Entende? André, a gente sempre estudou essa passagem entendendo que Simão foi envolvido e inspirado. Não, mas estudar essa passagem. Sim, mas com essa nova visão, essa resposta de Simão tem a ver com essa convivência e esse olhar mais... vamos dizer que isso foi uma conversa entre eles, tá? Foi uma conversa entre eles. Jesus era considerado um profeta. As pessoas falavam isso, conversavam. E Simão sabia que ele era o Senhor. Mas Jesus não falou, você Simão, está inspirado. Você Simão, você sabe disso. Jesus não fez isso. Jesus nem participou da conversa. Jesus nem participou da conversa. Foi uma conversa entre eles, informal. Em algum momento em que alguém anotou. Entendeu? Ok? Joia? Esses versículos, né? Vamos passear um pouco aqui sobre eles. Rapidamente. Não havia sombra de dúvida, né? O Senhor ia encarnar. Não há dúvida, não há dúvida. Sim, meditando e se envolvendo com os escritos antigos. Quando é que Isaías meditava? Sim, mas quando é que podia? À noite. À noite, por quê? Porque todo mundo já Ele tinha não tinha ido para suas mais casas, ajudar uma pessoa. Não estava ajudando mais De ninguém. manhã ele ajudava alguém, à noite ele meditava. De manhã, o pessoal batia na porta dele. De tarde, o pessoal batia na porta dele. De noite, o pessoal ainda batia na porta dele. Tinha que ser o quê? Muito final da noite. Altas horas. Já daí já vê a busca. Pra ele, né? Ele buscava pra ele. Tinha muito interesse de ficar altas horas acordado pra ele. Não. Queria trazer o alívio Queria para as trazer o pessoas. alívio. E lógico, ele amava estudar os profetas. Amava estudar quem? Jesus. Exatamente. Amava estudar sobre o Senhor. E aonde estava o Senhor? Nos escritos dos profetas. Entende? Isso é tão belo. Não? Joia? E aí, seus benfeitores lhe ofereciam essa certeza de diversas maneiras. E ainda preenchiam o íntimo dele com essa certeza. Por quê? Era da missão do Isaías, porque ele era um espírito que tinha características para essa missão. Por exemplo, Jeremias tinha que ser Jeremias, época do Jeremias. Era um período que tinha que ser um espírito bem da misericórdia, né? O espírito da misericórdia. A pessoa tinha que ter alcançado o grau de misericórdia, porque não ia ser fácil não. Ia ser complicado. Ia avisar o rei prende. Ia avisar o rei bota a cabeça para baixo. Ia avisar o rei bota na cisterna agora. Ia avisar o rei bate nele, não é possível, esse menino não para. E ele precisava avisar o rei, imagina. O rei bateu. Poxa. Você viu, Baruque? Como ele falou comigo? Ih, Jeremias, feio. Poxa. Jeremias, teu cabelo tá ruim, como é que tá isso aí? Que é isso? Você não toma banho, não faz um penteado, Jeremias? Imagina. Jeremias lá, né? Todo murchoso. Baruque, o que foi, Jeremias? Ele falou que eu tava assim. Poxa. Dava? Não dava, né? Aí volta o Jeremias com 300 machucados. Ele de novo, né, Jeremias? Ele de novo. Esse tá difícil, mas vamos lá. Diferente. Espírito diferente. Precisava ter uma pessoa no espírito de misericórdia. Certo? Aonde tem gente com espírito de misericórdia? No Brasil, na Terra. Lá. Aonde?
Ou perto deles, Jesus. E Júpiter? Tem não. Tem. Não tem lá? Ah, então só onde? Ah, então é outra galáxia. E Júpiter? Tem não. Outra galáxia? Noutra galáxia pra quê, filha? Tem um monte aqui de coisa, de planetinha. Um monte de planetinha aqui. Aonde? Só Jesus, Não, próximo dele. mais até do que amigo, alguém que tem estreitos laços com Jesus, porque ele, para ser médium, Tem que ter construído. tem. Isso já. A mediunidade é tão fascinante, né? E aí fulano psicografou Emmanuel ontem. Dá? Não, né? Mistificou. Pronto. Fácil. Como assim? Não pode. Não dá não. Mesmo que as palavras sejam bonitas. Pode ser até falando sobre a construção do universo à luz de Jesus. Tudo bem, tem uma explicação. Ok? Tem que ter elan. Tem que ter elan. E onde? No planeta onde vivem. Os misericordiosos. Isso. Misericórdia. Hã? O que você está fazendo aqui, Foi aniversário. Agora, Vamos lá. Corta agora. Bom, no planeta aonde tem os misericórdios. Eu sei. No planeta aonde tem os misericordiosos. Jesus vai lá, conversa e vê alguém que é capacitado para a missão da misericórdia. Daniel poderia fazer essa tarefa do Jeremias? Poderia, porque ele tem a misericórdia. Mas, faria tão bem. exato, porque o Jeremias tem num grau 1 milhão. O Daniel tem num grau 100 mil. Então ele é o mais capacitado. Entende? Ok? Tudo é trabalho, né? Mas não tem aquele peso de trabalho. Tudo tem que trabalhar. Não. Trabalho no sentido de construção, de edificação, de fazer algo. Né? Correto? Bom? Joia? Maravilha. Então é assim. Um espírito, Jeremias, do planeta aonde os misericordiosos vivem. Meu Deus do céu. Planetinha, mais ou menos, né? Mais ou menos. No bairro A é o Jeremias, no bairro B é o Abacuque, planetinha mais ou menos. Né? Agora, quem é, imagina, né? O mentor desse pessoal? Não. Ai, Júlio, toma conta da sua vida. Você tá aumentando o volume. Daqui a pouco vai ter que abrir a sala. Não, Jesus não é mentor deles, não. Jesus está para Jeremias, assim como o Espírito da Verdade está para Allan Kardec. O mentor é o fogo misericórdia. A misericórdia. É o quê? Hã? Sim, mas qualificando seria que nome que a gente daria? Protetor. É um protetor. Como ele está naquela missão, ele está sendo o espírito protetor daquela missão. Mas não é o mentor. Jesus não fica ao lado de Isaías 24 horas. Até porque, quem passou as visões de Jesus? Outro espírito. Claro, o mentor dele, Isaías, aquele espírito mediano, que não tem nome, sem nome. Os profetas é que fundaram aquele sorvete que tinha aqui no Rio de Janeiro, sorvete sem nome. Os mentores dele é tudo sem nome. O pessoal da Adão nem nome. lembra, André. O pessoal da Adão aqui nem lembra que sorveteria é essa, que essa tá mais nova. Aqui, ó. Que mais novo? Só o Pedro. Tio Adriel. Só é o Lucas, assim. Não, tá não. Você não conhece a... Para. É verdade. Não conhece. Nunca viu. Né? Então, os profetas, os mentores dele são assim. Jesus é o protetor. Mas, por exemplo, para capacitar na missão, ali para trazer as revelações de Jesus, se eu pedir para vocês verem, teria que ser outro espírito. Teria que ser os benfeitores e o mentor de Isaías para fazer isso.
Ok? Poderia ser alguém que estava programando junto à encarnação de Jesus, junto com o próprio Jesus? Assim, o benfeitor dele. Do Isaías, o protetor do Isaías, o mentor do Isaías poderia estar programando a encarnação de Jesus junto com o próprio Jesus e aí ter trazido já Poderia sim, a poderia sim. programação. Porque, olha só, sem dúvida, nós estamos falando de espíritos absurdamente, inconcebivelmente elevados. Né? Porque Isaías, a elevação de Isaías já não é concebível. Já não é concebível. Pelo menos para mim, eu não consigo conceber. Quando eu fico pensando, minha mente viaja demais. Volta, chega, volta aqui. Fica aqui. Já é inconcebível. Porque Isaías não é do planeta da misericórdia. É de outro planeta. Superior? Hã? Tal e qual da elevação do planeta da misericórdia. Mas é de outro planeta. É vizinho de planeta. Né? Então imagina, o mentor do Isaías é alguém ultra, max, super, absurdamente elevado. É pela própria missão dele, né? Sim, os mentores dos profetas são ultra elevados. Então você imagina, sem dúvida, é alguém que participa, que tinha acesso a informações da encarnação de Jesus. Sem dúvida já sabia, tinha programado com Isaías, que Isaías veio para essa missão para trazer muita coisa da vida de Jesus. É um evangelho, são 8 passagens. Lembrando aquela limitação, né, de escrita que eu falei no início. Senão ele poderia escrever muito. Isso daqui tudo está aí. Vocês perceberam que tudo que o Josué falou está aí? Basta você meditar, não tem nada, né, digamos assim, além. Está tudo aí. É só reflexão e meditação em torno do texto, perfeito? Nenhum mistério. Então, sim, com certeza. Daí você vê a elevação, né? É muita luz, luz demais. Né? Luz demais. Ok? Aí ele fala, né? Como poderiam reconhecê-lo? Isaías tem muito essa preocupação. Porque ele quer que as pessoas saibam que aquele ali é o Senhor. Para quê? Poder aliviar, ter algum alento, uma esperança, sei lá. Para acabar com o sofrimento. Para acabar com o sofrimento. Segui-lo. Era o objetivo dele. Segui-lo. Não é para ir só para livro, não, gente. Meu Deus, é o Senhor. Entendem? É o Senhor. É o Senhor que está encarnado. É Jesus. Está dando todos os subsídios para que você siga Ele. Segue Ele. Por quê? Se Ele tivesse vivo na época de Isaías, ele ia seguir, ele ia colar. Assim, olha só, dá pra gente fazer nossa túnica costurada? Pode não? Pode ser? Te incomoda, Senhor? Entendeu? Ele queria dar todos os subsídios para que você quisesse seguir. Para que você desejasse conviver com Ele. Ele está colocando os anseios. É claro, todo médium faz isso. Não é assim? Todo médium faz isso. Todo médium coloca na tinta os seus anseios. Basta ler que você sabe. Você vê ali, ó. Olha lá. Está tudo lá. Está nas entrelinhas, mas dá para ver. Ok? Então ele queria trazer isso. Queria muito. Será se ele pudesse? E ele estava quase podendo tocar, porque ele via, sentia, quase tocava assim no Senhor. Ah, se ele pudesse. Se ele pudesse. Mas ele pôde, né? Ele pôde desencarnado. Fazendo parte da pleiade de espíritos que trabalhava junto com Jesus. Do lado de lá. Do lado de lá. Esqueceram de Simeão? Esqueceram quando Simeão, né, segurou Jesus, Isaías estava presente ali naquele momento? Estava ali, ele mais uns 200, né? Estava ali presente,
interessante isso, não? Como isso se encaixa, como isso ganha vida. Nossa, fantástico, né? Chegar do lado de lá, a gente assiste esse filme. Tem esse filme lá. Mesma coisa que quando chegar do lado de lá, você bota aquele DVD, daquele documentário. Não é filme de artista. Documentário. Começa lá do Moisés, que a gente vê, da sarça ardente. Né? Como é que foi aquele filme? Começa de lá. Depois mostra aqui Jesus falando com Moisés. Só pode recorda só os profetas. Isso. Depois deixa Jesus na vida dele. Isso. Dá para ficar aí 100 anos. Cada dia, claro. Cada dia 2 horinhas, né? Vai gastar tudo num dia só. Vai ficar só fazendo isso. Não. 2 horinhas por dia. Então vamos lá. Espírito, ele teria todos os espíritos. Vê como ele define, né? Cada profeta, ele tem uma acuidade, uma perspicácia, uma profundidade que é impressionante. Ele enxergou aquele profeta tal com o espírito de sabedoria. Enxergou aquele profeta tal com o espírito. Ele percebeu que aquele profeta não ia ser necessário a ele ter o espírito de misericórdia. Por quê? Porque o período era tranquilo. Então Jesus não ofereceu algo desse campo, mas trouxe a ele sabedoria, iluminou. Um desses foi Micaías. Micaías foi muito interessante. A gente não termina isso aqui. Depois. Micaías foi muito interessante. Sabe quem é Micaías? Mas você não conhece ninguém. Cadê o seu pai foi lá fazer o trabalho do livro? Fazer o trabalho do livro. Né? Que a gente está tentando reeditar os bastidores, já está com a capa pronta, está lá na rede da capa. Estamos perto, falta um tiquinho só. Mas isso foi ver um negócio lá da editora. E aí, Micaías era do tempo de Elias. Era amigo de Elias, Eliseu, de Obadias ou Abdias. E na época o rei estava que estava. E estava uma confusão. Porque todo mundo era profeta. Todo mundo era profeta, todo mundo era médium. Aí o cara ali fazia assim, começava a mediunizar. Aí o outro falava que sonhou que não sei o que lá. Aí o outro começava a falar, estão logo como diz o vive o Espírito Senhor. Nada. É pelo que você fala que é o Senhor falando? Não. Mas para aquele povo, 900 anos antes de Jesus, 3.000 anos atrás, sem o livro dos Espíritos, sem o livro dos médios. E hoje o pessoal mediuniza em casa e você não conhece, não sabe. Nem sabe que está mediunizando. E ainda quando mediuniza ainda acha que é bom. Descarreguei, agora estou melhor. Não, estou melhor, estou melhor. Passou. Agora passou. Não é assim? Os médiuns caseiros? Não é assim? Os médiuns de casa? Não é verdade? Não é verdade? Então, nesse contexto, imagine 3.000 anos atrás. E aí o Micaías era o espírito de sabedoria. O Micaías, há 3.000 anos atrás, ensinava a identificar se é o Senhor ou se não é o Senhor. Quando está mediunizando. Kardec ainda estava esperando uma chance para vir para esse sistema solar. Estava esperando uma chance, uma vaguinha. Já chegou a vaga na Terra? Ainda não. Espera aí, vai chegar. Não, porque eu tenho que evoluir, eu tenho de prova de expressão. Calma, meu filho. Vai chegar essa vaga. Eu estava esperando a vaga, cara. E o Micaías já ensinava ao povo quando era o Espírito do Senhor e quando não era. E tinha os profetas do Senhor, profetas no plural, do Senhor, trabalhando com o rei. Aí o rei queria invadir um lugar. O Senhor diz que pode invadir e vai ser um sucesso. Vamos invadir! Os profetas do Senhor. E Micaías ia e iluminava. Não adiantou muito não, prenderam ele. Um profeta do Senhor falou assim, eu não profetizo o Senhor, porque não profetiza você. E deu-lhe um tablefe. Opa. O profeta do Senhor é assim, resolve na hora. Aí o Micaías falou assim, pode bater. Você acha que batendo você vai profetizar o Senhor? Pode
pode bater, não tem problema nenhum não, mas continua não sendo um profeta do Senhor. Prende esse rapaz! Assim. Mas o espírito de sabedoria estava com ele. Percebem que o espírito de sabedoria estava com ele? Fantástico isso. Então era assim. O Isaías entendeu isso, percebeu isso, aprofundou isso. Não é fantástico? Impressionante, não? Sublime. Nossa, que madrugadas. Uf, fantástico. Então, cada qual apresentava aquela mão do Senhor. Mas é a mão no sentido do significado que tem a mão. É a mão que cuida, é a mão que levanta, é a mão que vai fazer a comida, é a mão que vai passar o remédio. A mão tinha um alto significado. A mão do Senhor. Aquela mão de bondade. Entende? É cheio de significado, é mó barato. Não é verdade? É verdade. E aí como será no dia a dia? Como é que ele vai ser no dia a dia? Ele vai ser sempre o mesmo. Sempre. De manhã, chegou, Jesus é quem? Jesus. Ele é bondoso de manhã, bondoso de tarde, bondoso à noite, bondoso de madrugada. No outro dia ele também é bondoso. Se cutucarem ele, ele continua bondoso. Se bater nele, ele também é bondoso. Se matar ele, ele também continua bondoso. Ele não muda, ele é o mesmo. O Senhor é o mesmo. E nossa, como vai ser? É difícil de explicar. Vocês falaram de paz. Isaías não tem palavras. Vocês viram que ele evita falar paz? Porque paz é tão vago. Paz é tão distante de expressar o que Jesus vai trazer. Que animais? Predador e a presa. Leão, onça. E vai um bebê conduzir. Uma criancinha conduzindo um leão, bonitinho lá. Que isso? A imagem da transcendência é impressionante. A cobra. O bebê vai botar a mão lá na toca da cobra, do basilisco, e a cobra vai ficar assim, olhando, que mãozinha bonitinha. Mãozinha bonitinha. Vai fazer assim. Percebe? Como? Como pode se mudar a natureza das coisas? Como pode se mudar a natureza das coisas? Porque não é possível uma cobra deixar de ser uma cobra. Não é possível um leão deixar de ser um leão. É necessário algo que transcenda tudo que for possível e imaginável. Ele é assim. Caramba. Nossa transformação, né? Das pessoas. Ainda não é transformação mesmo. Mas mostra que seria algo tão impactante, que ele ia promover tanto, que as pessoas naquele momento estariam assim. Mesmo que elas quisessem, não iam conseguir. Tamanha essa mansuetude. E aí não dá. Mas Jesus morreu. Foi crucificado, falou perturbado. Natural. Naturalíssimo. Porque para que isso aconteça, vamos para o mediunismo de novo. É necessário o quê? A energia está no ar. Ela vai influenciar. Mas para que isso ocorra de fato em cada um, além da influência que a energia causa, é necessário cada um querer absorver ou não. Ok? Porque pode você ser refratário a ela. Você tem o livre-arbítrio, jamais vai perder isso. Você pode sentir aquela mansidão e falar assim, tá bom, vou relaxar, vou dormir aqui. Pode sentir aquela mansidão e pode promover isso dentro de você e seguir em frente. E pode ter aquela mansidão e falar, que isso? Essa coisa aqui, hoje esse negócio ficar assim, o negócio é agito, gosta de agito. Deixa eu ver se tem alguém ali, me sinto até mal com essa calma. Essa calmaria, assim, tem silêncio, poxa, agora melhorou. Não é assim? Escolha. Sim. A música calma. Deus me livre. Esse negócio, eu vou pra lá, eu não gosto daquela musiquinha calma, assim, dá sono. Uma música agitadinha, que isso, tô vivo. Tá pensando que eu tô morto? Tem gente que fala assim. Gente que fala assim. Né?
Então é necessário ressonância e o querer. Ok? Vai? É isso. Acabou? André, mas depois, deixa eu tirar uma dúvida. Teve algum... Assim, nem perguntei pra vocês, mas tudo bem, mas se tem alguma dúvida, vocês têm alguma dúvida? Perguntei. Teve algum, assim, no contexto, eu estava tentando buscar o contexto da época, quando ele trouxe essa visão, teve algum fator para ele ter trazido nessa linguagem aqui, de falar de bicho, dessa comparação, de falar dessa forma? Porque foi muito marcante na passagem a questão dele comparar os bichos, né? Sim. E falou também da parte do corpo também, assim, cinto, Quem sabe? lombo, né? Por que ele falou dessa forma? Porque a gente achou que eles estavam falando de coisa 700 anos atrás. Então seria difícil de fazer a configuração de como seria o cenário. Já o que você falou, o leão sempre seria o leão, seria... Não é isso. Quem sabe? E eram coisas próximas também, né? Todo mundo sabe. Ele não teria como falar a mansuetude de fulano de tal e Não é isso. citar. Era uma metáfora da época para as pessoas poderem entender. Não. Não, seria o que você falou então, André, porque é tão absurdo que quando as pessoas começassem a pensar que seria uma calma tão grande, exatamente o que você falou. Sim, que uma tranquilo. criança conseguiria Isso dar que vocês conta estão da falando tá situação. certo, mas não foi esse o motivo. Tinha conflitos na época? Não. Uma questão simples. Como é que Jesus fala? A mensagem de Jesus é simples, parábola. De acordo com e com quem vai ouvir. Para pescador, de peixe. Para quem é do campo, semear e colher. Para quem é da cidade, uma outra imagem. Por quê? Era um ensino que gravava não pelo que ouvia, mas pelo que entendia. A imagem fixava para sempre. Tamanha simplicidade. Como ele falou, Ninguém as esquece, é mulheres impossível. que Isso é eram para sal, sempre. né? Para sempre, ninguém esquecia. Todas as mensagens de Jesus servem assim. E não só isso, né? Mateus, quando escreveu o Evangelho, foi logo depois, mas João escreveu 30 anos depois. E ele ainda lembrava das imagens, porque as imagens são tão fortes que eram inesquecíveis. Não é porque eles tinham uma memória prodígio. Ah, eles tinham memória prodígio. Não, tinha memória igual a nossa. Mas só que a imagem era tão forte, Jesus ensinava de forma tão profunda, que gravava na alma. Ora, o mentor de Isaías era uma pessoa um pouquinho próxima de Jesus. E aí, logicamente, ele vai usar que método para ensinar e para trazer a passagem? O máximo possível de como Jesus faria. É isso. Entendeu? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm? Você? Quem você? Eu também não sei. O quê? Gessé, eu acho, logicamente, Gessé, é do tronco de Gessé. É uma pessoa da genealogia, né, do pai. Pai de Davi. Eu falei aqui num grupo que eu achava que era o pai de Davi. É o pai de Davi. Uma pesquisa rápida no Google aqui. Não, eu achei que era o pai de Davi. Eu ia confirmar que era o pai de Davi. Nós já estamos confirmando. Já. Vamos, é o pai de Davi. E aí de Davi vem Salomão, de Salomão vem não sei quem, de não sei quem vem não sei quem lá, não sei quem lá, vem não sei quem lá, até que um dia veio Maria e Maria veio Jesus. É só para dizer que acho que era para mostrar que ainda vinha de uma terra, de um local. Era um judeu, né? Um judeu, né? Sim, não é terra, é que vinha ali deles, né? A linhagem deles. Fica mais fácil a identificação. Isso ia ser importantíssimo. Vamos lá. Nossa oração, vimos um pouco mais de Isaías. Não esqueçam, eu sei que vocês não estão esquecendo, né? A Bíblia no próximo, porque ainda em setembro nós vamos fazer os 2 sábados de estudo com Isaías. Isaías teve 8 passagens. A gente vai fazer 4. Né? Esse momento do Evangelho é muito rico, é muito profundo, ele é muito envolvente, ele nos traz muito Jesus para perto de nós. Muito. Parece que a qualquer momento a gente vai falar, você por aqui, Senhor? Encontrar com ele e vai falar, né?
Então isso é muito bom, ainda mais nos momentos que a gente vive, nas dificuldades que a gente tem. Tá? Semana que vem é dia do cuidado. Dia do cuidado. Todos que puderem ajudar. Não vai ter nosso evento ainda de aniversário. Nós estamos ainda, né, com todos os meios possíveis para fazer isso. Vamos lá, Senhora. Agradecer a Jesus esse momento, esse instante, que é de tanta luz, Senhor, que tanto nos envolve, que tanto nos preenche, que tanto nos ilumina. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse encontro rico, riquíssimo, que tanto nos traz aqui a cada um de nós e a nossa alma, o nosso espírito. Que possamos permanecer assim contigo, em paz, em harmonia, em segurança, imersos nessa luz. Que ela possa iluminar todos os caminhos de volta de cada um que aqui está, nos permitindo o retorno contigo, Senhor, em paz e segurança aos nossos lares. E que possamos permanecer assim, renovados, revigorados, plenos, como só aqueles que encontram o Senhor conseguem, como dizia Isaías. Que assim seja.